O Evangelho de Deus, ele é poder para todo aquele que crê. E para aquele que não é poder, isso só revela a incredulidade. Se você carrega um evangelho vazio de poder, eu lamento te dizer, você precisa crer. Você está incrédulo. Então essa é a diferença do evangelho que nós carregamos. É um evangelho prático, é um evangelho que carrega poder. Poder para transformar, para curar, para salvar. Poder para libertar, poder para multiplicar dinheiro. Poder para providenciar alimento, poder para parar uma chuva, poder para parar um caos, uma tragédia, catástrofe natural. Nós sabemos de história de homens que pararam o sol, que pararam a chuva. Homens que fizeram o que nós ainda não estamos fazendo depois da cruz. E eles estavam antes da cruz. Homens que não nasceram de novo, que não tinham as realidades da nova criação. Homens que não tinham a natureza de Cristo redimida dentro deles, fizeram o dobro que nós, porque eles tinham apenas consciência de quem Deus era. E o nosso desejo é que você... O pecado nunca impediu quem nós somos. Antes da queda e depois da queda, o pecado nunca influenciou no que o homem é. O único impacto que o pecado teve na criação é naquilo que o homem pode. O homem podia algo até o pecado, e quando ele peca, ele deixa de poder algumas coisas. Só isso. Você não mudou uma vírgula daquilo que Deus diz que você é e daquilo que Deus criou você para ser. Antes do pecado, nem depois do pecado. Então eu quero só lembrar que nós somos aquilo que Deus criou como seres, e a Bíblia chama seres um pouco inferior a Ele. A Bíblia chama o homem a coroa da criação e o salmista fala, nós somos aquele que é um pouquinho inferior a Deus. Por isso que a idolatria para Deus é tão abominável. Porque cada vez que você idolatra algo, você está se colocando abaixo disso e Deus te colocou acima de qualquer ídolo. Você vale mais do que um ídolo. Existe Deus e você. E cada vez que você adora algo, Deus olha e fala, cara, o que você está fazendo? Você é bobo? Você vale mais que esse pedaço de pau, você vale mais do que essa banda, você vale mais do que esse time de futebol. Então, a escravidão da humanidade, ela se coloca debaixo de uma idolatria porque ela não sabe quem ela é. E mais do que eu sei quem eu sou, mais impossível se torna eu adorar algo que não seja o meu Criador. Você é um pouquinho inferior a Deus. Fora isso, você é superior a todas as outras coisas. Por isso que Deus ele falou, domine sobre tudo. Você está acima de tudo. Você está acima sobre as vacas, você está acima dos astros, dos luminares, você está acima dos anjos. Você não precisa nem adorar anjos. Por isso Deus sentia repulsa de todo o povo que tinha idolatria. Deus ele sente remorso de idolatria. Deus sente ciúme de idolatria, porque cada vez que ele vê um ser humano adorando, ele fala, não, é o contrário. É essa vaca que deveria estar te adorando. É esse anjo que deveria estar te adorando. E não você adorando a algo. Amém? Mas não é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Você está preparado? Então, se você trouxe sua Bíblia, abra ela comigo em Atos 2:37. Atos 2:37. O ponto lembrou da declaração. Estou tão desacostumado a fazer igreja. Mas fala a verdade, pessoal. Vocês estavam com saudade, não estavam? 5 semaninhas assim que você fala assim, meu Deus, está faltando alguma coisa nessa quarta-feira. Eu estou muito feliz porque pela primeira vez a gente tirou férias na casa dos irmãos da igreja. Que pastor ele é o contrário, né? Das férias ele não quer nem ver irmão da igreja. O cara está tão traumatizado, porque o ano inteiro ele já vê os irmãos, que ele pega e some e fala, ó, não ligue, não apareça lá. E essa vez a gente saiu daqui, foi para Niterói, na casa do Sérgio Ponce. De lá a gente foi para o Espírito Santo, do Espírito Santo a gente foi... A gente lançou o Marvels Chapecó oficialmente. Hoje nós temos um time de homens lá, sendo Confraria Marvels. Lançamos a igreja em Chapecó ali, oficialmente, como extensão dessa igreja. Depois nós fomos para... Onde mais? Para a praia. Na praia a gente reviveu os anos áureos de quando eu namorava a Aline.
E foi maravilhoso estar com 18 pessoas num apartamento. No segundo dia eu fui embora, deixei eles lá. Falei, não, fica aí. Instrutível. Aleluia, aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Que os nossos olhos se abrem. De glória em glória. De novidade em novidade de vida. E nessa noite não será diferente. Na comunhão do partir do pão. O pão é a tua palavra. Nós estamos com a tua palavra. Que o pão seja partido. Que a fome cesse. Uma fome, Senhor, que nada nesse mundo pode suprir, senão a tua palavra. Saudades da tua palavra. Temos saudades, Pai, da revelação do teu conhecimento. Por isso, nessa noite, na medida que com eles, como só o Senhor pode. Em nome de Jesus, amém. Vamos ler randomicamente Atos 2, 37 a 47, são 10 versículos. E quem sentir a vontade pode erguer bem alto sua voz. Na sua versão você pode ler um verso atrás do outro. O elemento secreto de uma igreja de verdade. Essa é a mensagem dessa noite. E hoje quero falar sobre uma igreja que é consistente e relevante. O tópico dessa noite é o corpo de Cristo. Nós queremos nos concentrar na compreensão do corpo de Cristo. E o valor fundamental, se for para você resumir tudo que eu tentei falar nessa noite, se resume em: a igreja é uma realidade recente, ela existe apenas. Essa mensagem aqui nasceu numa manhã onde eu acordei cedo, antes do culto em Chapecó. Nós reunimos ali quase 40 pessoas numa cabana, no alto de uma montanha, na frente de um grande rio, o rio Passo Fundo. E de manhã eu saí caminhar. E durante aquela caminhada eu falava: Espírito Santo, o que eu preciso falar para os irmãos de Chapecó? E poucas vezes eu recebi uma palavra tão imediata quanto essa mensagem. Foi uma caminhada que não durou uma hora, fui até o centro da cidade. A cidade é de primeira, então se engata a segunda, você já está saindo dela. E quando eu dei uma volta naquele parque ali, eu voltei com uma mensagem radiante. E foi uma mensagem que eu ministrei com todo o coração. E a primeira coisa que me veio é: por que eu ainda não preguei isso lá na igreja? Nós estamos no século 21, vivendo uma crise que talvez em nenhuma outra geração da história a igreja viveu. Nós estamos na maior crise existencial da igreja de Jesus. E aí a gente vem já desde uma leva onde a gente vê uma família real, levita, uma família sacerdotal, uma família que marcou a história do nosso país, talvez como poucas gerações marcaram. Nos anos 2000, o Brasil ele teve uma curva com um movimento chamado Diante do Trono. Diante do Trono foi uma curva onde a igreja ela remeteu uma geração inteira para o ministério, para a paixão pelo reino. Enchemos estádios, cantamos canções. E foi um verdadeiro avivamento e um marco na igreja brasileira. Eu não sei se você sabe, mas Diante do Trono não é uma visão de Ana Paula Valadão. Você sabe quem é a visão que recebeu o Diante do Trono? O pastor Márcio Valadão. O pastor Márcio era um pastor aqui de Ponta Grossa, que um dia, como todo batista, recebeu um novo emprego, caiu numa igrejinha num bairro de Minas Gerais. E esse homem, chamado do nada, recebeu uma visão de Deus e viu os estádios sendo lotados com uma verdadeira adoração. E obviamente que a primeira pessoa que ele influenciou foi a sua casa, a sua família. E uma das coisas mais incríveis que eu vi foi um homem que levantou 3 gerações de legado. Quando você via Ana Paula Valadão, você falava: uau! Só que de repente você via o irmão dela e falava: uau! E de repente você via a Mariana, que era novinha e tal, e de repente ela, uau! E eu falava: como é que pode um pastor, igual o Márcio Valadão, que não ostenta, que não é aloprado, que não usa Vans, que não tem a calcinha apertada, que não tenta se aloprar para nada, como que ele pode pegar 3 flechas e 3 bazuca? Porque os 3 se tornaram globais. E desde lá eu venho acompanhando essa família. E é um verdadeiro Big Brother. E passado 20 anos, hoje a gente vê a coisa desmoronando de dentro para fora, implodindo.
É uma das coisas mais tristes que talvez a gente vai ver na nossa geração. A casa de Deus sendo dividida por 3 irmãos, 2 contra 1, por causa de dinheiro. Mas e a igreja no meio disso? A igreja ficou na teoria, a igreja ficou pelo caminho, a igreja cada um tem a sua, cada um cuida do seu. Só que isso é um grito que está dentro de mim já há alguns meses. Meses atrás, quase um ano, viralizou um cortezinho onde eu falo que igreja não é para qualquer um. E eu fui duramente massacrado por gente burra. E uma dessas pessoas se chamava Felipe Valadão. Entrou ali e escreveu: esse alemão pirou. Só o que faltava. Tá maluco mesmo. E é o seguinte: se não pode ir na igreja no cinema, manda aqui para a Lagoinha, que na Lagoinha não pode tudo, mas pode todos. E aquilo me entrou, falei: ah, desgraçado. Te pego pela cueca. Pensei comigo, eu pego esse cara. E eu fui escrever ali, eu falei: não vou dar voz para serpente. Mas eu coloquei uma coisa dentro do meu coração: eu vou encontrar esse cara. Eu vou encontrar esse cara. Eu não sei se contei isso aqui, contei? Não? Aí tô lá. Foi antes de chegar em Vitória, né? Tô lá, 15 de dezembro, tranquilão, na praia, né? Chinelão. Os irmãos convidaram a gente: ó, vamos ali no quiosque almoçar. Vamos. Chegamos no quiosque, a Lina entrou. Aí eu tô ali. E nisso, a gente entra no quiosque, a Lina falou: você viu quem está sentado ali? Eu falei: quem? Eu olhei, era o Felipe Valadão, sentado na mesa do lado. Aí o Theo, o pastor Theo, que estava com a gente, a prima dele era noiva do Felipe Valadão, antes do Felipe engajar com a Mariana. E aí ele: então deixa eu ali dar um oi para ele. Eu falei: deixa eu ir também, preciso dar um oi para ele ali. E na hora que ele chegou: e aí, Felipe, tudo bem? Queridão, tal. Aí o Felipe: tudo bem, tal. E você, Cal? Eu falei: tudo bem. Esqueceu que você tem meu celular? Você esqueceu que você tem meu WhatsApp? Que história é essa que você está causando aí no comentário da rede social? Você não é homem para escrever no meu WhatsApp? Escreve para mim, meu irmão, se tem alguma coisa. Quem que é o alemão louco? Quem que é o alemão louco? Que loucura que você acha que eu tenho? Sério mesmo que você acha que a igreja é para qualquer um, meu irmão? Eu engrossei com ele ali e falei: eu estava me referindo à igreja, não à Lagoinha, porque Lagoinha não é igreja. Porque multidão por multidão, Jesus já andou com 5.000, mas nunca chamou de igreja. Jesus já andava com uma multidão. Eles corriam na beira do lago, enquanto Jesus estava lá chorando que João tinha morrido. E Jesus nunca colocou uma cerquinha em volta dele, uma barraquinha de cachorro-quente, e falou assim: ó, vem toda quarta-feira aqui, come um cachorro-quente, deixa a oferta ali, me escuta pregar e volta para casa. Jesus nunca fez isso. Porque Jesus ainda não tinha revelado a igreja. A igreja não havia nascido. Aí eu te pergunto: o mundo tem mais ou menos, na conta bíblica, quantos anos? Alunos do Lidera, você já sabe? Mais ou menos 6.000 anos. Se você olha a Bíblia assim, ela vai até 6.000 anos. Mas os cientistas, eles falam que há evidências que há alguns milhões de anos. Há uns 200 milhões de anos, mas estão uma pequena margem de 30 milhões de diferença. É tipo aquela contagem de uns 200 milhões. Mas a Bíblia, ela se refere a 4.000 anos antes da cruz e 2.000 anos depois da cruz. Nesses 6.000 anos, em que altura do campeonato nasceu a igreja? Em que ano foi? Do 4.000 para o 5.000 anos, certo? Então, de 6.000 anos, a gente está falando que a igreja, ela nasceu no 4.000 anos. Quando Jesus, ele morre, ressuscita, derruba sobre toda a carne o Espírito Santo. Antes disso, ele encontra Pedro e fala assim: quem você diz que eu sou? Tu és Cristo. Olha que interessante. Pedro descobriu quem era o pai de Jesus, não a mãe de Jesus. Porque a mãe de Jesus gerou Jesus, mas o Filho de Deus gerou Cristo. Por isso foi Deus inseminando uma mulher, e a parte humana de Jesus era Jesus, e a parte divina do Pai era Cristo.
Por isso Jesus, com 30 anos, ele começa a revelar Cristo. Aí ele cura as pessoas e fala, não fala para ninguém que eu fiz isso. Aí o que eles faziam? Falavam para todo mundo. E aí aquilo foi ficando estranho, porque Jesus, de um dia para o outro, virou. E que dia que foi esse dia que ele virou? Dia do batismo. Não vou entrar nisso hoje, mas foi naquele dia que eu e você, a gente foi batizado. Meu e teu batismo aconteceu naquele dia, no Rio Jordão, onde o homem sem pecado foi batizado. Um homem sem pecado foi batizado. Tanto que daí João dá um pulo para trás e fala, não, mas você não. Aqui a gente só batiza a gente com o pecado. E daí o pecado fica na água, o cara sai limpo. Mas e você? Você está chegando limpo para ser lavado na água do pecado? Ele fala isso mesmo, a fim de que a justiça que se cumpra, me batiza. E aí Jesus, ele se batizou no meu e no teu pecado. Foi ali que ele tomou sobre si os nossos pecados e carregou por 3 anos as nossas enfermidades. Ali que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Foi ali 3 anos antes, não foi na cruz. Na cruz ele terminou, mas quando ele fala que ele carregou, fala de um período de 3 anos. Por isso que ele olhou para uma adúltera e falou, agora vai e não peques mais. Como que ela podia pecar se ele não tinha morrido na cruz ainda? Porque ele fala lá no pecado, naquele batismo, eu tomei o pecado do mundo e devolvi para o humano a inocência. Ali se cumpriu Isaías 51 ou 3? 3? Eu sempre troco. Isaías 53. Mas não é esse o tema dessa noite. Só que ali João encontra Jesus e ele fala, uns dizem que eu sou isso, outros falam que eu sou aquilo, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro ele fala assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ele não fala, você é Jesus, o Filho de Maria. Ele descobre quem é o pai da criatura. Ali se revela que não era José o Filho de Deus, o Filho de Jesus. E tu és o Cristo, o pai de Jesus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E sabe o que Jesus olha e fala para ele? Muito bem, porque eu sou Cristo, tu és Pedro. A partir do momento que você entende quem Cristo é, só ali você entende quem você é. E ele não estava falando, porque eu sou Jesus, então na verdade está equivocado em conhecer Jesus. Porque Jesus morreu, meu irmão, sabia disso? Cristo não morreu, quem morreu foi Jesus. Jesus estava na cruz, por isso Jesus olha e fala, Pai, perdoa os pecados dele. Mas antes disso ele sempre falava, os teus pecados estão perdoados, eu te perdoo. E por que na cruz ele falou, Pai, perdoa? Porque Jesus não tinha poder para perdoar pecados, só Cristo tinha. Então Jesus ele morre e ali ressuscita Cristo. E aí ele diz, porque eu sou Cristo e tu és Pedro, eu estabeleço sobre esta pedra, e essa pedra não significa o Pedro, significa sobre essa declaração que eu sou Cristo, sobre essa verdade que eu sou Cristo, sobre esse fundamento que eu sou Cristo, eu estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não mais resistirão contra ela. E Pedro buga. Como assim? Por isso que Paulo volta mais tarde e fala assim, o mistério que estava oculto há séculos. Este é Cristo em nós, a esperança da glória. Porque nós fomos colocados como igreja fundamentada em Cristo. Aí eu te pergunto, a igreja nasceu há 2000 anos, certo? Por que a gente faz igreja de 2000 anos para cá, usando a cartilha de 4000 anos para trás? A gente está fazendo a igreja certa com a cartilha errada, esse é o meu grito. Esses dias uma irmã entra num comentário ali, 10 anos de comunhão cristã aba. E ela fala, mas antigamente não tinha igreja? E o que era o templo de Davi, o templo de Salomão, o tabernáculo de Moisés? Eu falei, meu Deus do céu. Porque para ela, 10 anos de aba, ela continua acreditando que a igreja é um quadrado que ela vai. E não o alguém que eu sou.
A realidade de igreja não existe no Antigo Testamento. Por isso que religião é religare. Todos os 4.000 anos era a tentativa do homem se ligar até Deus. Em Jesus ele fala agora o seguinte, é Deus que se liga ao homem. E aí hoje a grande crise é, então o que é a igreja? E hoje eu quero revelar para você o elemento secreto de uma igreja de verdade. A igreja existe um elemento secreto, assim como a Coca-Cola tem um ingrediente secreto que ninguém conhece e faz da Coca a Coca. Assim existe um elemento secreto da igreja que quando você experimenta esse elemento secreto, você sabe que isso é igreja. O resto não é igreja. E hoje eu chego num lugar e falo, não, isso não é igreja. E aí naquela discussão com o Felipe Valadão, eu falei, meu irmão, é o seguinte, se for para você lembrar de uma coisa de mim, lembra só o seguinte, que aquele alemão um dia falou para você, faça uma igreja dentro daquele movimento ali, porque aquilo lá não é igreja, você está fazendo um movimento, tem salvação, tem tudo que Jesus gosta, mas você precisa urgente fundar uma igreja dentro da Lagoinha. Alemão, a gente entende diferente as coisas. Eu falei, não, mas a gente lê a mesma Bíblia. Tem alguma coisa errada aí. Como que a gente lê o mesmo livro e você entende uma coisa e outra? Só que eu sei o que eu estou falando, por quê? Porque eu fiquei 7 anos procurando uma igreja dentro do movimento. E hoje você pergunta para uma pessoa que vai num culto de 5.000 pessoas o que é uma igreja, a primeira coisa que ele vai te falar que é o endereço. Segundo que ele vai falar que é uma banda. Terceiro que ele vai falar que tem que ter um kids. Quarto que ele vai falar que tem que ter chapação, louvor, queimação, adoração, mover. Mas então Jesus faliu o dia que ele falou que onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali existe igreja. 2 ou mais não tem banda. 2 ou mais não tem kids. 2 ou mais não tem barracão. Hoje a gente olha para 2 ou mais, chama de qualquer outra coisa, mas não enxerga uma igreja naquilo. Aí você olha para uma multidão sendo manipulado por uma música, por uma banda, e a gente fala, você viu que igreja bacana? Cadê a igreja? Não vi igreja lá. Então você está dizendo que é para ter uma coisa e outra? Ou uma coisa ou a outra? Não, é para ter os dois. E aqui eu quero voltar um pouco para a origem. Aonde que está a igreja? Onde nasceu a igreja? E nós acabamos de ler como nasceu a igreja. Existem 5 elementos, e aí que eu pergunto, qual é o ingrediente secreto? Qual é o elemento secreto da igreja de verdade? Quem chuta? Comunhão, bingo. Comunhão. Comunhão é uma realidade pós-cruz. Não existia comunhão no Antigo Testamento. Por quê? Porque o Espírito não havia sido derramado. E comunhão é uma unidade que nós temos no Espírito. Não é uma cumplicidade de alma. Eu não me ligo a você porque eu tenho uma moto e você também, então a gente tem comunhão, a gente anda de moto. Sabe aonde que os pastores assassinaram a palavra comunhão? O dia que eles resumiram comunhão a comer pizza no final do culto. Porque a gente termina um culto falando, agora vamos para a comunhão. Não entendi. O que a gente fez até agora, pastor? Não, até agora a gente cultuou. Percebe o que é o Antigo Testamento? Até agora a gente cultuou. Agora nós vamos para a comunhão. Não. Comunhão não é só a pizza. A comunhão é antes de você chegar na igreja. Existem 5 elementos que compõem a comunhão. E aqui eu quero falar sobre o ingrediente hoje. O que é a diferença da comunhão para quem não tem comunhão? A comunhão, ela é uma soma de 5 coisas que quando você olha numa pessoa, você fala, eu tive comunhão com ele. A comunhão, ela está além da nossa cultura. A comunhão está além da sua economia. A comunhão está além do seu intelecto. A comunhão está além do seu gênero. A comunhão está além da sua placa de igreja. A comunhão está além daquilo que você crê teologicamente ou não, diferente de mim. A comunhão está acima disso. E às vezes a gente quebra a comunhão porque o cara olha para mim e fala, não, mas é que a gente entende diferente. E sabe por que eu gosto de ir na bota desses caras? Porque eles não vão fugir da minha comunhão. Porque a gente está em comunhão. E aí no final ele falou assim, não, cara, um dia você vai voltar aqui, você vai conhecer melhor a gente. Eu falei, vai ser um prazer, meu irmão. E pare de brigar pelo nome lá, dá o nome logo pro teu cunhado lá. E vê se não rouba o meu nome, hein? Porque ele já tentou uma vez. Era Institutos Novos Começos. Daí o INPE me escreveu e falou, estão tentando registrar o INC aqui. Aí fui ver, era o Felipe Valadão, ele me ligou. Ô, Cal,
libera esse nome aí. Aí eu falei, se começarem a chamar de Inc, me avise, porque eu te dou esse nome. Que agora é Novos Começos. Aí ele falou, não, cara, vai ser Novos Começos. O pessoal lá está chamando de igreja Novos Começos, mas vai ser só Novos Começos. Falei, duvido. Logo tá Inc aí no negócio. E terminou bem. Eu falei, desculpa azedar o seu almoço, atrapalhar o seu almoço. Não, cara, perto dos problemas que eu estou tendo, isso aí é um cisquinho só na minha vida. Mas foi gostoso, por quê? Porque nós estamos numa crise. E eu estou numa conclusão, meu irmão, que eu não estou vendo uma igreja grande terminar bem. Então tem alguma coisa muito errado. Eu começo lá na Willow Creek, que criou o maior evento de liderança do mundo. Bill Hybels, 20 anos depois, aparece com uma vida dupla, com problemas moral. Aí depois vai a IHOP, colocou o mundo inteiro para ficar cantando harpa e taça, fazendo salas de oração 24 horas. O cara tinha mais de 18 mulheres em 40 anos de vida dupla. Aí vai para Hilson, você vê hoje um cara icônico, que mudou a história do mundo, começando uma igreja online com 100 pessoas ao vivo. Os filhos tudo sem igreja. Perderam a igreja, perderam suas congregações e ficou lá para um grupo de pessoas da Austrália. E hoje a Hilson, eu entro lá e falo, nossa, está faltando alguma coisa. Tem alguma coisa muito errada aí. Aí tem a Gateway, que é a igreja que eu visitei, na caravana de pastores. Ganhei um livro do pastor, li esse livro, me entusiasmei com esse livro. A igreja que nos 20 anos teve o recorde de crescimento de uma igreja americana. A igreja americana que mais cresceu em 20 anos, descobre que o pastor tinha abusado de um adolescente da igreja que se tornou adulto e denunciou o pastor. E aí quando o pastor foi despedido, o próximo pastor entrou, foi olhar o banco de missões, que tinha mais de 20 milhões doados para missões, e nunca houve missões. Aí você vai olhando tudo isso e fala, meu Deus, como assim? Igrejas que eu pisei lá dentro, que eu fui na sala verde, fui na salinha VIP do pastor. E ali Deus começou a falar assim, só pare de chamar de igreja, que você não se decepciona mais. Porque igreja não é mais um movimento de salvação, não é um movimento massivo de internet. Igreja é outra coisa. Por isso existem muitas pessoas que estão se decepcionando com Deus. Porque aprenderam que igreja é uma coisa e no final eles estão decepcionados com uma coisa que Deus não chamou de igreja. Então, hoje eu quero falar sobre 5 elementos da comunhão. O que compõe comunhão? Primeiro lugar, novo nascimento. Segundo lugar, temor do Senhor. Terceiro lugar, reino de Deus. Quarto lugar, pertencimento. E quinto lugar, uma vida guiada pelo Espírito Santo. Aí eu te pergunto, aonde você viu o templo? Aonde você viu kids? Aonde você viu um pastor? Aonde você viu célula? Aonde você viu legendários? Aonde você viu o que a gente chama de igreja hoje? Por isso, irmão, todo movimento que acontecer e der zebra, só não chama de igreja. Fala assim, isso aí acontece. Começa bem, no meio começa a ficar meio estranho, e alguns terminam mal, e no final você tem que fazer assim, não, tudo bem, filho. Porque os nossos filhos, eles precisam entender que igreja não é aquilo ali. E eu tenho falado, entrei lá no Carlinhos Maia, né? Falei, o único defeito dessa história é chamar isso de igreja. Mas o resto está tudo certo. Ele está no lugar certo, está com os irmãos certo, está tomando ceia certo. Só não pode chamar de igreja. Porque a religião, ela está tentando hackear a palavra igreja. Igual homossexuais querem hackear a palavra casamento. Existe casamento gay? Não. Dupla não casa. Só par que casa. É o porco, a porca com o parafuso. Duas porcas não casam. Pega 2 porquinhas ali e fica tentando unir elas. Não vai. Para uma porca você tem que ter um parafuso. E o parafuso entra bem na porca. Aleluia. Falando em aleluia, tanta criança aqui na frente eu falo assim, os membros estão bem em casa mesmo, rapaz. Você vê como a igreja está bem em casa quando o palco está cheio de criança aqui em cima. Mas por que homossexuais eles insistem em querer a palavra casamento?
Que é uma estratégia de Satanás de corromper um conceito que é divino. Pela mesma razão que a religião tenta hackear a palavra igreja. Porque são as duas únicas instituições divinamente criadas. As únicas. Deus não criou o americano, Deus não criou o Império Grego, o Império Romano, Deus não criou a Igreja Católica, Deus não criou os batistas, Deus não criou nada. Tudo isso foi subcriação de um humano. O poder que nós recebemos, nós fomos criando. Mas existem duas instituições que foi o divino que criou. Família e igreja. Por isso, uma coisa você precisa descansar. Satanás nunca vai conseguir destruir essas duas coisas. Senão Deus seria um franguinho. É possível Satanás... Vamos lembrar, né, que Deus criou o diabo, certo? É possível a criação de Deus destruir o que Deus criou? Não, ele é soberano, ele é maior. Por isso toda tentativa de defender a igreja, de defender família é fracassada, é frustrante. Nós precisamos proclamar a família. Nós precisamos proclamar a igreja. E eu aprendi uma coisa, qual que é o melhor caminho para você proclamar a família? É fazendo 4 filhos. Você não precisa falar mais nada. As pessoas só assistem. É o discurso silencioso. E qual que é o maior protesto para você fazer igreja? É ser a igreja que todo mundo gostaria de encontrar. Às vezes a gente fica lá discutindo, não, mas tem que ser assim, porque o louvor tem que ser assado, porque não pode ficar falando em público, línguas, que tem que ser no quadrado. Meu irmão, só vamos fazer uma igreja que as pessoas chegam e falam assim, como que é possível isso aí? E foi isso que eu decidi em 2009. O dia que eu falava tanto mal das igrejas, que Deus falou assim, cara, você fala tão mal, por que você não faz? Vai fazer então. Eu lembro que eu olhei no espelho e falei para mim mesmo, você parece um papagaio. Na época eram os jocumeiros, sabe, da Jucum. Um dia eu me enchi que os caras falavam tanto mal de igreja, mal de igreja, mal de igreja. Deus falou assim, mas você fala igual. Você fala tão mal como eles. Em vez de ficar falando mal da igreja, por que você não faz então uma igreja? Que a tua geração deveria testemunhar ela. Foi dali que nasceu uma intenção de fazer essa igreja. Em primeiro lugar, igreja, comunhão, só existe mediante novo nascimento. Quem não nasceu de novo, não enxerga igreja. A igreja é imaterial. A igreja é o corpo místico de Cristo. A igreja é um corpo de Cristo com muitos membros, cujo Cristo é o cabeça. Então o primeiro batismo que você tem quando você nasce de novo é um batismo no corpo. Por isso que a Bíblia diz que o homem espiritual, ele discerne espiritualmente todas as coisas. E por ninguém é discernido. Por isso a gente precisa entender que só um crente enxerga a igreja. O não crente, ele não enxerga nada. Ele não consegue ter noção do que a gente está fazendo aqui. Por isso que a gente tem 2 ambientes. O do cinema, para não crente, para fazer um movimento, um culto que eles enxergam, assimilam, entendem o que a gente está falando. E um culto doméstico, como esse, onde se você tiver um piripaque, começar a orar em línguas e rodopiar no chão, a gente só vai crer e falar amém. E jogar o paninho em cima. Jesus respondeu isso, João 3,3. Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Às vezes eu estou conversando com as pessoas e eu vejo que a conversa começa a ficar embatumada, chata. Aí o Espírito Santo já me lembra, vai direto ao assunto. Eu falo, meu irmão, você já nasceu de novo? Aí o cara para e buga. Porque quem nasceu lembra o dia. Quem nasceu lembra o lugar. E aí quando o cara fala assim, não sei, não nasceu. Quem nasceu, existe. Quem nasceu, sabe. E a verdade é que nós estamos vivendo uma geração que não nasceu de novo, por isso ela não vê o reino de Deus, ela vê tudo, vê a banda, vê o pastor, vê o dízimo, a oferta, o culto da virada, ela vê tudo. Tanto que ela precisa ver tudo que a gente tenta mostrar tudo. Só que o reino é tudo aquilo que permanece e você enxerga quando não tem nada. Quando não tem culto. E aí perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer, sendo ele velho? E vamos lembrar, Nicodemos era o pastor da igreja na época. Era
o professor do seminário, era o mestre da lei. E ele diz: pode porventura voltar ao ventre materno, nascer segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então quem não nasceu do Espírito não é homem espiritual. E quem só nasceu da carne, ele é só carne. E aí, aqui a gente tem que mudar a medida de interpretação com as pessoas que a gente se relaciona. Às vezes tem um sogro lá, que você só precisava de uma informação. Ele é carne. Ele não é nascido do Espírito. A vida dele é limitada, ele não entende o que você está enxergando, ele não pondera o que você está falando, ele não teme o que você teme. Aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O vento sopra para onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Meu irmão, rompa com a tua agenda. A maior rendição que você pode dar para Deus não é a tua vida, porque a tua vida Ele fez, Ele tem ela. Sabia disso? Deus, Ele é sócio majoritário da tua vida, porque a obra, o Criador, ele tem amplos poderes sobre a obra criada, certo? Então, a tua maior devoção a Deus não é entregar a sua vida para Jesus, porque a sua vida já é dele. É pretensão você achar que você é dele quando você se entregou para ele. Não, você já era antes. Ele cuidava de você antes de você nascer de novo. Mas então qual que é a maior rendição que eu posso dar para Deus? Quem chuta? É entregar minha agenda para Deus. Não tem como você ser nascido do Espírito e ser o dono da sua agenda. Rasga a sua agenda, renda a sua agenda. Aquele que é nascido do Espírito, ele é como o vento. Ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Ninguém sabe quanto tempo você vai morar em Curitiba, e ninguém sabe onde você vai terminar morando quando você ficar velhinho. Rompa com a tua agenda. Agenda é coisa da terra. Calma, mas então é viver à vontade? Não. É viver acima da vontade. É viver no êxtase da novidade de vida, sendo empurrado para um lugar que Deus te mostra que você nunca imaginou que era possível você pisar. Americano que você vai chegar lá. A gente tem que ter essa noção, entendendo que eu não posso ter pressa de ir aonde Deus vai me levar. Eu só preciso não ter uma segunda agenda que compita com Ele. Porque Deus, Ele respeita a sua agendinha. Deus respeita. Não, Deus, mas eu nasci para ser empresário. Tá bom, vai sendo empresário aí. Eu te criei para outra coisa. Eu te criei para ser além disso. Mas, Cal, não pode ser empresário? Pode, só não pode ser só empresário. A vida é mais do que isso. Segundo lugar, temor do Senhor. Segundo elemento da comunhão. Temor do Senhor. Versículo 42, o texto diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. E no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Em cada, não era no coração do pastor, não era só no coração de quem tocava no louvor, não era só no coração de quem estava à frente do ministério. E eu te pergunto, quantas pessoas eram aqui? 3.000. 3.000 pessoas se convertem no mesmo dia, e no mesmo dia 3.000 pessoas têm temor, sem fazer discipulado, sem pegar uma cartilha e falar, não pode isso, não pode aquilo, você não pode fumar, não pode transar antes de se casar, não pode. E de verdade, hoje o desespero dos pastores é como que faz para enfiar temor no coração das pessoas. Só que não é a gente que enfia temor, é a realidade da nova criação que vem com temor. Você está aqui nessa noite, meu irmão, por causa do teu temor, não por causa de mim. E não é um temor de medo, é um temor de devoção.
É um temor de gratidão. É um temor de sabedoria. Era o temor que levava eles a perseverar. É o temor. Sabe qual que é a diferença de temor e medo? Que medo você faz na frente, você não faz na frente aquilo que você faz por trás. E sabe o que é temor? É aquilo que você não faz na frente, porque você também não faz por trás. É uma pequena diferença que muda tudo. A religião, ela vive por medo. Então, ela, nos âmbitos da igreja, ela não faz um monte de coisa, mas lá na casa deles estão fazendo. E temor é você não fazer na igreja, porque lá na tua casa você não faz. Não muda tudo? Uma igreja que chega aqui, as pessoas elas são todas cheias de temor, por quê? Porque lá na casa delas elas têm temor. Se eu tenho temor lá em casa, não tem como ser um podre aqui na igreja. Mas a realidade da religião é outra. A gente é podre em casa e chega aqui e a gente coloca paz do Senhor, irmão. Aí depois vaza uns áudios na internet ali. Porque é falta de temor. Um dia um pastor chegou para mim e falou: Cal, cuidado do jeito que você fala com as mulheres da igreja. Tua sala precisa ter um vidrinho para a gente passar lá e ver como é que está dentro da sala. Eu olhei e falei: como assim, pastor? Não, porque o Billy Graham ele tinha um combinado que ele não andava com nenhuma mulher sozinha. Falei: então, mas eu não sou o Billy Graham. Aí eu olhei para esse pastor e falei: deixa eu falar uma coisa, pastor. Quando eu era solteiro e podia, eu já não fazia porque eu não queria. Quando eu era livre para fazer, com qualquer mulher, eu já não fiz. Você acha mesmo que agora, tendo 4 filhos, eu vou fazer? Eu tenho que ser muito otário. Tem que ser um trouxa, um tongo. Só que eu lembro que eu era solteiro, que eu era livre como todos os da minha geração. Para pegar as meninas no cursinho, para dar um pitoquinho aqui, uma bitoquinha ali. Só que lá eu já não fazia. Por quê? Não porque meu pai não deixava. Tá certo que eu era feio, também era difícil. Era mais complicado. Mas já que as mulheres bonitas não me aceitaram, a Aline ficou comigo. Mas entende a diferença? Porque senão até onde... Aí eu falei: pastor, sério? Daí ele falou assim: porque eu sozinho, numa sala com uma mulher, se ela vier por cima de mim, eu não me garanto. Eu falei: oi, cara, você é um bandido, você é um safado, você é um frango, cara. Você está dizendo que uma ocasião determina o que você crê. E que você não se responsabiliza pelo que você faz, pelas circunstâncias. Você está maluco? Que evangelho é esse? Que se você estiver sozinho com uma mulher, você não se garante? Como assim, cara? Só que eu entendi. O freio do burro se chama temor. Só um homem com temor, ele para de fazer as coisas porque não pode e começa a deixar de fazer o que ele não deve e faz o que deve. Eu e você, a gente não foi criado para fazer o que pode e o que não pode. A gente foi criado para fazer o que deve daquilo que não deve. Tem muita coisa que você pode e que você não deve. Sabia disso? Não, mas é meu direito, Cal. Também posso ser feliz. Eu trabalhei para isso. Então, meu irmão, mas você não devia. Aí até explicar a ciência do reino para ele é difícil. Só que eu aprendi: temor dá esse feedback para quem nasceu de novo. O temor é uma bússola. Temor é o sentimento de Deus que você tem sobre as coisas. Como Deus sente, você sente. Como Deus pensa, você pensa. Por quê? Porque é Ele em você e você nele. Sem temor, meu irmão, Deus não vai funcionar na sua vida. Deus não funciona onde não tem temor. E lembra, temor é você trocar o direito. Você troca aquilo que é teu direito por aquilo que é a sua obrigação fazer. A gente não pode se orientar mais por direito. Não, porque o meu direito é isso. Não. Qual que é a minha obrigação? Embaixador do reino, nascido do Espírito, homem cheio de virtude do Espírito Santo. Qual que é a minha obrigação? Eu vou fazer o que eu sou obrigado a fazer, pelo reino que eu represento. Só que a gente ainda está buscando uma vida de direito. A vida do mundo, a vida da terra. Terceiro lugar, e guarde isso: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
Entenda, é melhor ser um burro sábio do que um gênio tolo. E hoje a gente vive esse paradoxo. Porque eu encontro muitos gênios tolos. Tolos. Você fala, cara, você é um otário. Você só tem dinheiro. Você só tem seguidor. Você só tem fama. Mas fora isso, você é um trouxa, cara. Por quê? Porque é tão inteligente, que falta sabedoria. Agora, sabedoria às vezes tem cara de pobre. Sabedoria às vezes tem cara de idoso. Sabedoria às vezes tem cara de crente. E a maioria dos caras sábios, eles não estão muito aí com a inteligência, não. Porque a inteligência é aquilo que você assimila na esperteza. Mas a sabedoria é aquilo que você discerne na decisão das coisas. Sabe, a gente precisa ter uma vida de sabedoria. Mais do que inteligência. Porque a sabedoria, a inteligência, ela existe para te trazer lucro. Por isso que as pessoas não largam dela. O cara quer ser um gênio para ter mais dinheiro, para ter mais fama, para ter mais poder. Só que sabe qual que é a riqueza da sabedoria? Não é quanto dinheiro ela te dá, é de quanto prejuízo ela te tira. Ela te livra da dor, do prejuízo. Sabedoria, ela existe para te tirar da rota do retrabalho. Terceiro lugar, a comunhão existe mediante o reino de Deus. O reino de Deus, ele precisa ser uma realidade presente literal, não utópica. O reino de Deus é a única coisa que fica quando o missionário vai embora. E a maioria dos lugares, os missionários, eles não anunciam o reino. Eles só dão uma pólice contra incêndio. Ó, faça isso que não vai para o inferno. Já percebeu que a mensagem dos missionários está no evangelho da salvação? Só que não é para levar salvação. O mundo já está salvo. O que é para levar é a revelação do reino. Porque o reino é uma realidade que quando o missionário for embora, a realidade do reino fica lá naquela população. Onde tem uma embaixada, onde tem embaixadores, onde tem um rei, onde tem um novo ecossistema, onde tem uma nova economia, onde tem uma nova maneira de se comunicar, tem uma nova maneira de se relacionar de casa em casa, onde tem uma nova maneira de enxergar o pão e o compartilhar do pão. E eu pergunto, aonde na religião estão falando do reino? Porque a hora que você anuncia o reino dentro da religião, a religião acaba. Só existe religião onde o reino não está sendo revelado. Mas onde o reino está sendo revelado, a religião não perdura. O domínio de um ser humano sobre outro ser humano não funciona. A manipulação, a usurpação, o escândalo. Não, o reino, ele traz luz. E onde tem luz, tudo que estava encoberto é revelado. Quarto lugar, pertencimento. A religião, ela tem membros, mas é o reino de Deus que tem cidadania. Você não é um membro da igreja. Quem tem membros é religião. Do reino que você nasceu, você ganha uma cidadania. Por isso a gente precisa tratar o renascido de outra congregação como se ele já fosse daqui. Por isso quando você vê uma pessoa vindo de outra igreja, popularmente chamando assim, sabe, as pessoas vêm de outra igreja, a gente precisa reconhecer logo, quem é você no reino? Meu, é general. Pô, aquele ali é aspirante. Pô, aquele ali já é... E aí a gente precisa honrar as pessoas na medida que elas são no reino, não aqui dentro da igreja. Não, mas você chegou ontem, né? Ah, você ainda não é líder, né? Ah, você ainda não prega, né? Não, cara. A gente precisa discernir um ou outro no corpo de Cristo. E pertencimento é tudo aquilo que faz você se sentir por dentro, mesmo quando você não está credenciado uma listinha de membros. As pessoas perguntam, Cal, onde que se membra lá na igreja? Eu falei, cara, lá na igreja só tem uma associação de diaconia, onde você se compromete com integridade, influência e governo. Você assina uma folha se comprometendo em servir e ser parte de um ministério de trabalho. Fora isso, você já é membro. E se você for embora daqui, você continua membro. Por isso que é muito abominável quando uma pessoa sai daqui e vai servir em outra congregação
e você não chama mais ela para jantar na tua casa. É feio isso. Quando uma pessoa ela sai daqui e vai ser pastor de outro ministério e a sua relação com ela acaba porque ela mudou de igreja. Tem alguma coisa errada nisso? Nós precisamos sustentar uma relação no reino que a gente pertence e não na congregação que a gente faz parte. Em último lugar, a vida guiada pelo Espírito Santo. O texto ele diz: quando vier, porém, o Espírito Santo da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O ministério de educação do reino pelo qual nós pertencemos não é universidade, não é escola, não é mestrado, não é doutorado. O ministério de educação do reino que eu e você nós nascemos se chama Espírito Santo. Porque ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciará as coisas que hão de vir. Você consegue imaginar você sendo um arauto do futuro? Você discernindo o que Deus tem para fazer nos próximos dias e meses? O vento sopra onde quer, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Por isso eu e você nós precisamos ser soprados e guiados pelo Espírito Santo o tempo todo. E a conclusão dessa noite é baseada em 1 João 1,7, que diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, se porém andarmos na luz, o reino de Deus é um reino de luz, como Ele está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se eu andar na luz, eu mantenho comunhão. E se eu for para a sombra, Cal, eu quebro a comunhão. Você é purificado de pecados que você nem teve consciência que você tinha, enquanto você está na comunhão. Comunhão é a cura para a sua vida. Na comunhão existe cura, na comunhão existe riqueza, na comunhão existe partir do pão, na comunhão os olhos se abrem, na comunhão existe revelação. Por isso a comunhão é onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou. E o meu desejo é que a gente não seja uma igreja extremista, que ou a gente está em multidão, ou a gente está debaixo de uma árvore falando que isso é igreja de verdade. Não. A gente só precisa entender que a igreja de Jesus são a revelação daqueles que são o corpo de Cristo, onde tiver 2 ou mais. E onde tem 5.000 pessoas, pode ser a revelação de Cristo também. Ali pode ter 2 ou mais, mas a gente precisa trazer o temor, a gente precisa trazer o Espírito Santo, a gente precisa trazer pertencimento, a gente precisa ter fruto do novo nascimento, a gente precisa ativar os dons das pessoas, a gente precisa ativar o fruto do Espírito nas pessoas. E o meu desejo é que esse ano, atrás de tudo que você vive aqui, você não perca de vista o que importa, a comunhão dos santos. Nós amamos as casas, amamos o cinema, amamos a CHF, amamos o Lidera, amamos o Rangers, os Legends, amamos Marvels, amamos Wonders, mas se não tiver comunhão, vamos parar tudo e voltar para casa. Você não está engajado no evento, você não está engajado no interesse. Comunhão é tudo que sobra quando a gente tirar tudo isso. Se tirar tudo isso, sobra eu e você na mesa? Se não sobrar, nós já estamos vivendo uma mentira e não estamos sendo honestos de dizer isso. Que esse ano seja um ano onde você viva o elemento secreto da igreja. Entenda que comunhão é uma frequência de comunicação. Aquela frequência que quando você começa, está chovendo ali, você está debaixo da chuva, está frio, você não vai para o carro, você não quer que acabe. Porque não é sobre as coisas, é sobre o reino, sobre o futuro, sobre a sabedoria do eterno, sobre aquilo que só Deus pode fazer. E eu quero declarar sobre vocês que vocês são portadores da comunhão. Vocês são portadores da comunhão. Preservem a comunhão. Sem comunhão, não existe igreja. Então não importa se é 5.000 ou 15 pessoas. É possível ter 15 pessoas e não ter comunhão. E é possível ser 5.000 e ter comunhão. O ponto não é quantas pessoas são, o ponto é você vasculhar, cadê a comunhão? E hoje eu vejo uma crise de solidão, igrejas cheias de pessoas solitárias. Parece que a coisa funciona enquanto o culto está rolando. No começo do culto, a pessoa pega o celular, de nervoso, tomara que ninguém fale comigo, tomara que ninguém fale comigo. E quando termina, ele pega o celular de novo, tomara que ninguém fale comigo.
E se não pega o celular, no máximo ele está esperando que alguém chame para uma pizza. Daí ninguém chama, o que ele faz? Vai para casa e fala, tá vendo? Panelinha, lá na igreja. Não, meu irmão, você precisa entrar na comunhão. Você é comunhão. Amém? Obrigado pela oportunidade dessa noite.